Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ver. Importância da suplementação. Tô aqui no meu cafezinho, sobrevivi aí a um jejum o meu deu 44 horas, que eu fiz de domingo para segunda. Mostrei para vocês aqui, né? Treinei, enfim, jejum é vida. Hoje eu vou falar um pouquinho, bom dia, da importância da suplementação e da nutrição. Esses dias eu estava fazendo a biorressonância com uma paciente, falando para ela. Se as pessoas soubessem a importância da nutrição, gente, que a nutrição é o nosso carro-chefe de todos os episódios de saúde, de doença. Se as pessoas entendessem o quão a nutrição está no topo, assim, o importante para você ter saúde e vida, né? Porque sem saúde a gente não é nada, né? Você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, enfim. Então a nutrição, eu cada vez vejo mais a importância o valor da nutrição na vida das pessoas num todo, num contexto geral da humanidade. Eu estava olhando o TikTok, eu vou compartilhar com vocês, eu achei muito interessante umas imagens de uma mulher que ela estava compartilhando isso. Ela colocou assim, ó, que ela foi no médico, achei muito interessante. Ela foi no médico e aí foi pedido o exame de B12 e de vitamina D. Aí a B12 dela estava 244. O médico falou para ela, está perfeito, mas o que ela relatava? Cansaço, sintomas de depressão, sonolência, formigamento, queda de cabelo. E aí a vitamina dela, a vitamina D estava 22. E aí o médico falou, está dentro do valor de referência. E a clínica, os sintomas que ela apresentava, apatia, cansaço, queda de cabelo, sonolência, irritabilidade, fadiga, sintomas de depressão. Ok. Então o que aconteceu com essa pessoa? Gente, esse relato é real, tá? Eu peguei lá no vídeo e eu achei muito interessante compartilhar isso com vocês. Aí aqui tá os dados dos exames dela, né? A vitamina B12 de 244 e a vitamina D de 22. E novamente o médico falando que estava dentro da referência, né? Que estava tudo bem, mesmo ela apresentando sintomas clínicos clássicos. Aí o médico falou para ela assim, vou te passar um antidepressivo, vai melhorar esses sintomas, né? O médico olhou os exames, vamos resolver com antidepressivo. Aí o que ela colocou? Que foi os piores dias da vida, 5 dias da vida dela, foram enquanto ela estava tomando. Ela diz que só não morreu porque parou no 6º dia por conta própria. Esse é o relato dessa pessoa. Ela parou por conta própria porque ela teve muitos sintomas. E aí o que aconteceu? A nutricionista passou, vamos suplementar vitamina B12. Outro fator que a nutricionista passou, vamos suplementar vitamina D. E o último que eu achei interessante com K2 de quebra o magnésio. Eu sempre falo do magnésio para vocês, até em aspectos depressivos, né? Eu tomo magnésio loucamente, a louca do magnésio, né? Sou outra pessoa. Peçam opiniões de outros profissionais. Gente, isso é um quadro que cada vez mais se repete. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o teste que eu faço com os meus pacientes na consulta presencial. Na consulta online eu peço muitos exames, inclusive vai uma lista grande que às vezes as pessoas acham muito exame, mas eu gosto de realmente conhecer, ver como que o paciente está em vários fatores, porque da onde eu começo o meu trabalho é na questão nutricional. Eu não sou médica, então eu não posso prescrever medicamento, eu não posso prescrever injetáveis, eu vou trabalhar na minha área, nas ferramentas que eu tenho, e entender aquele paciente. Então a gente tem que tirar da ideia, que eu falo sempre para vocês, que vão nesses profissionais, às vezes, muito rasos, que vão lá e te dão uma dieta. Você vai no nutricionista, ele vai lá e te passa uma dieta, vai calcular quantas calorias. Então, você vai comer
bolacha integral de manhã, pão com doce de leite, banana, macarrão, arroz integral, é só isso. Você calcula a dieta. E o profissional não vai a fundo nesse fator de nutrientes. Olha só, esse é o teste que eu faço, que ele vê só a parte dos minerais. Olha quantos minerais a gente possui. E não estão todos aqui, essa parte dos minerais. Essa paciente aqui, a imagem está sobrepondo, mas ela... Deixa eu dar menos... Ela estava com deficiência de ferro, de zinco, de potássio e de magnésio. E a mesma situação, essa paciente específica, ela faz jejum, ela emagreceu muito, uma paciente muito querida, emagreceu muito, muito dedicada, ela já foi na terceira consulta, ela emagreceu, ela tá outra pessoa, só que alguns aspectos de fatores nutricionais estão desalinhados ainda. Por quê? O que apareceu no teste dela? Que ela tem uma intolerância à proteína do leite, uma alergia à proteína do leite, ela tem uma inflamação intestinal e a absorção dela é reduzida. Então, por mais que ela esteja aí há 1 ano fazendo uma dieta, controlando, mesmo ela sabia que tinha essa questão com a proteína do leite, que isso inflama, mas ela não retirou completamente. Então ela consumia muito queijo nesses últimos meses e continuou essa inflamação, porque é algo que faz mal para ela. Então, como ela consome algo frequentemente que agride o organismo dela, então vai gerar um processo inflamatório. Lembra que eu postei para vocês sobre a gastrite ontem? Então, esse fator da gastrite está relacionado a uma inflamação, a uma reação ao alimento que você come, não ao que você não come. Então, a pessoa tem gastrite desde os 15 anos de idade, então é uma doença progressiva, degenerativa. Então, a Meilin diz que descobriu a sensibilidade na consulta comigo, essa paciente de Curitiba, linda. E aí a Meilin também tinha esse fator inflamatório. Então, essa paciente do teste, ela falou, assim, a gente viu nos testes que ela está realmente com deficiência. Nos exames de sangue eu também peço, mesmo nos pacientes presenciais, a gente faz uma cruza de dados. Também deu que ela tinha deficiência de ferro, deficiência de B12, mesmo se alimentando bem, mesmo emagreceu. E por causa desse fator inflamatório, essa dificuldade em absorção, ela tem alguns sintomas de cansaço, de queda de cabelo, de fadiga. Porque, gente, de novo eu falo para vocês, é muito diferente o fato de você comer 1000 calorias de pão com doce de leite, que o teu nutricionista maravilhoso te manda, comparado com uma refeição que tenha ovos, legumes, carnes, proteínas, abacate, as mesmas 1000 calorias. Então, a gente tem que pensar que o nosso organismo necessita de nutrientes, tá? Isso é o básico, assim, de qualquer nutricionista deveria saber disso, infelizmente, né? Isso não é uma realidade, mas não são calorias que vão determinar se você vai estar nutrido, tá? Tanto é que, o que acontece quando as pessoas começam a fazer jejum? O meu cabelo caiu. Porque a pessoa já vem de um déficit uma deficiência de ferro já há anos, que ela nunca foi diagnosticada, porque ela vai no médico, o médico diz que está tudo bem, mas ela sente cansaço, fadiga. E claramente, quando você faz jejum intermitente, obviamente você vai reduzir a ingesta, a frequência de alimentação. Então, notoriamente, esse déficit que já existe há anos, que você nunca foi diagnosticado, você vai perceber com mais clareza, entende? Então, é por isso, aí as pessoas atribuem, foi o jejum. Não, foi uma inflamação que você tem lá de muitos anos atrás, você nunca foi diagnosticado e agora se intensificou. E com a idade isso também é comum, as pessoas vão ficando mais deficientes, né, mais inflamadas, e foi o que aconteceu com essa paciente. Ela estava muito inflamada, principalmente na questão intestinal. E é onde ela falou, não, agora o meu próximo passo é evitar o queijo, evitar o leite, né, os derivados, porque é algo que desperta essa questão inflamatória. E aí vai suplementar todos os itens que estão que ela tem necessidade. E assim, a ideia é que ela vai melhorando cada vez mais. E olha só, gente, o complexo B dessa paciente
muito aquém do necessário. Então, realmente, é uma inflamação intestinal muito intensa e que acredito que hoje grande parte da população tem essa deficiência. Tem alguma deficiência, porque o tipo de alimentação que a gente ingere causa essa inflamação, né? Tanto é que quando a gente, cada vez mais comum, doenças do trato digestivo, gastrite, duodenite, esofagite, refluxo, câncer, né? Obviamente está relacionado com o que você come, com toda certeza. Então, é por isso que a gente tem que tirar da cabeça, que falar do glúten é terrorismo nutricional, falar do... Não, gente, é um fato, inflama, né? E em alguns casos, às vezes a pessoa ela vai ficando tão sensível devido a essa inflamação e essa exposição constante a algo que te inflama, que ela vai ficando, às vezes, intolerante a outros alimentos. Eu falo o glúten e o leite e o derivado, por quê? Porque são os mais comuns, né? São os top 2 lá. Quando fala, a pessoa está muito inflamada, doença autoimune, muito cansada, queda de cabelo, intestino inflamado, primeira coisa, glúten e o leite, os derivados, que são os top 2, né? Mas, em alguns casos, podem ser vários alimentos. Eu já peguei pacientes que reagem, eles fazem aquele teste. Semana passada eu atendi uma paciente que ela fez um teste que ela reagia ao ovo, que ela reagia à castanha. Então, vários outros alimentos que até são considerados saudáveis, mas o organismo dela tem uma resposta inflamatória. E se eu tenho uma resposta inflamatória constante, eu não vou absorver eficientemente os nutrientes. Se eu não absorvo suficientemente os nutrientes, eu vou ter baixa de energia, cansaço, fadiga, falta de libido, inflamação. Às vezes vou ter problema de hipotiroidismo, aí eu não vou conseguir emagrecer porque o meu metabolismo vai ficar mais lento, porque o meu sistema hormonal também não está eficiente. Então vai gerando essa cascata inflamatória e vai trazendo vários sintomas, porque a nossa base é nutrientes, são importantes. Sem esse equilíbrio químico, né? Obviamente, gente, então essa questão de depressão, de síndrome do pânico, de vários transtornos mentais, né, que a gente vê cada dia mais intensos hoje, com certeza estão relacionados com o nosso fator de hábitos alimentares e inflamação, enfim, relacionados com a forma que a gente se alimenta. Mas, infelizmente, isso é um caminho muito longo, né? Porque a gente fala E por que o jejum... por que o jejum é tão importante nesse fator? Primeiro, quando você faz jejum, você elimina temporariamente algo que possivelmente está te fazendo mal. Vou fazer 2 dias de jejum. Vocês percebem, fiz 2 dias de jejum, fiquei sem dor, fiquei bem, a minha mente ficou super tranquila, eu não tive enxaqueca. Então, assim, a gente percebe vários benefícios de cara quando você faz um jejum de mais de 24 horas. Porque você, primeiro, retirou aquilo que te faz mal, né? Então, você está em abstinência, abstenção daquele agressor principal. E aí, quando o nosso corpo tem esse descanso, e aí acontece, o jejum também tem esse processo reparatório, esse processo de eliminação. Então, ele é fantástico. Mas, para eu ter toda essa base de antioxidantes, de que o meu organismo se equilibre de uma forma para que eu tenha um processo aí de melhora, de remissão de uma doença, eu preciso ter a base nutricional de antioxidantes. Porque assim, essa paciente, por exemplo, o que me chamou a atenção, o nível de vitamina E dela estava muito baixo. E a vitamina E é muito responsável por anti-inflamação. É um nutriente muito importante no processo de combater um processo inflamatório. Então, quer dizer que os soldadinhos lá que combatem a inflamação no organismo dela estão lá no mínimo, baixíssimos. Então, mesmo que ela faça jejum, mesmo que ela tenha, né, que ela esteja mudando hábitos, mas ela está com o repertório ali baixo desse nutriente que faz esse processo. E a maioria, então, para ela em específico, claro,
testo todos esses nutrientes, eu compro. No caso dela, a vitamina E, por exemplo, é uma vitamina, eu gosto de uma formulação específica, um ativo que ele vem em forma oleosa, que a absorção vai ser melhor. Eu passei uma dosagem bem mais alta para ela, com uma composição mais concentrada, com bioativo que eu gosto e que eu testo também em mim. E aí a gente vai trabalhar no processo dela, nesse processo anti-inflamatório, né? Para que daí ela desinflame, para que ela retenha bem os nutrientes, para que ela fique bem, para que ela consiga fazer jejum e dieta e que ela emagreça. Então vocês percebem que o emagrecimento é uma consequência. Então, assim, não adianta vocês... tem um monte de gente perguntando da caneta nova. Gente, não adianta vocês irem lá pelo lado mágico, pelo lado fácil, porque não vai ser sustentável. Se você não estiver bem nutrido, bem equilibrado, você não consegue manter o peso ideal. Você emagrece, perde lá 20, 30 quilos, você não consegue manter. É essa a questão. Perder, a gente perde, né? Você faz um jejum aí de 10 dias, se tranca no quarto, mas a questão é, você vai conseguir manter? Né? Porque por isso que eu acho o jejum intermitente fantástico, principalmente quando você faz periódicos, porque você fica oscilando muito nesse fato na janela alimentar e na janela no período de jejum. No momento que você vai se alimentar, você vai se reeducando essa forma de se alimentar. E quando você come com menos frequência, você acaba se reeducando. Você tem mais controle do que você come, você controla melhor os horários, as quantidades, você fica mais atenta. Então você vai realmente se reeducando no hábito da alimentação, porque você tem mais controle. Diferente de quando você tem um cardápio lá de 6 refeições, que você só vai seguindo lá, você nem sabe quando é dia, quando é noite, se você está com fome, você já passou todas as etapas, você já está com fome de novo, então você não tem controle algum do seu organismo. E o jejum intermitente, ele te leva, ele te dá essa ferramenta de autopercepção, de autoconhecimento, que você vai com certeza controlar melhor essas ingestas alimentares. E estando bem nutrido, bem equilibrado, com a ansiedade controlada, a inflamação controlada, você vai ter sucesso não só no emagrecimento, mas na manutenção, que é o importante, né? O importante é manter, gente. Enfim, mas é um assunto longo, né? Uma live bem longa. A Gabi, minha filha, minha nutri particular, minha saudade, meu amorzinho da mamãe. E tudo, gente, eu aprendi, foi porque a minha filha entrou na minha vida com essa alergia aí, essa inflamação, a proteína do leite, desde a maternidade. Então, assim, ela fez 11 anos agora. Então, há 11 anos eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre o que o poder da alimentação e da nutrição pode, né, mudar a sua vida. E eu vi, assim, de camarote ali no intensivo, de uma forma, às vezes, um pouco dolorosa, mas foi, né, esse processo me ensinou muito e hoje estou aqui com vocês. Como marcar uma consulta? A gente tem lá no link da bio, a gente tem a opção de consulta presencial em São Paulo. Eu falo muito para vocês que vale muito a pena, porque a gente faz todo esse levantamento. E também temos a consulta online, onde a gente pede exames. Então, se você está em São Paulo, se você pode vir a São Paulo, é a melhor opção, porque a gente consegue fazer um controle muito mais personalizado, tá? 12 quilos em 2 meses, jejum intermitente é vida. E tô falando pra vocês da inflamação, gente. Eu quebrei meu jejum ontem e pedi uns espetinhos, comi espetinho e legumes. E eu pedi um vinagrete, e eu tenho uma reação à cebola. E eu, quando consumo cebola, eu fico inflamada, assim, com sinusite, com rinite, enfim. Cebola, gente, cebola. Vocês já me viram falando disso aqui, né? Então, eu amo cebola, mas ela tem me desperta essa questão inflamatória. Então, infelizmente... Bom dia, sinto muito desanimada, a minha vitamina D está em 23. Estou com anemia. Depois, se você entrou agora na live, começa cebola.
Começa a assistir desde o início que eu falo sobre isso, tá? Como consultar online, vai lá no WhatsApp, ali no link da bio tem o WhatsApp atendimento e lá você vai entrar em contato. Você come sobremesas saudáveis? Como? Esses dias eu indiquei, depois eu vou postar aqui, eu comprei da Célia Low Carb aqui em São Paulo. Ela faz uns pães, uns pães saudáveis, pães low carb, bem proteicos, muffins, faz uns bolos. Então eu consumo sim produtos dessa forma. Eu gosto muito de sobremesa. Voltei a fazer jejum de ontem para hoje, 19 horas. Eu parei porque todo mundo me criticava, mas sempre me faz bem. Isso é importante. E assim, a questão do jejum, você tem que... Porque assim, a pessoa que critica, ela não conhece. Ela nunca fez, ela não tem noção da ferramenta poderosa e daquele benefício. Por isso que eu falo, gente, eu sou tão abençoada que as pessoas falam, Flávia, você tem realmente uma comunidade que te segue, que tá lá junto com você. Porque eu acredito que o benefício que o jejum traz na vida das pessoas, eu só sou um instrumento, né, que vem aqui falar dos benefícios e que mostra um pouco da minha vida. Mas quando a pessoa é tocada, ela faz isso, ela se sente bem, ela se torna uma pessoa, um membro ali da comunidade que vai tentar propagar, vai tentar falar, ela vai querer espalhar também porque ela se sentiu bem. E eu vejo assim que como o jejum é uma ferramenta tão maravilhosa, a pessoa ela só vai entender quando ela praticar, quando ela sentir isso. E quando a gente pratica e sente, é um caminho sem volta. Ninguém te convence do contrário. Às vezes convence, né? Você fica meio inseguro, porque a questão social é muito forte, né? Quando a gente começa uma mudança, é um dos fatores mais determinantes, essa questão social, das críticas, do julgamento, enfim. Então a gente tem que estar bem e se trabalhando aos poucos. Mas eu acho que o silêncio é uma boa ferramenta. Você não ficar dando explicação, você fala, já comi, acabei de comer. Evitar a fadiga, sabe? Evitar o conflito, porque às vezes é um fator a mais que você tem que ir lá parar para explicar e aquilo já te estressa. E no início a gente sabe que toda mudança que envolva abstenção, abstinência de algo que a gente tem muito prazer naquilo, é um processo difícil, né? Não é um processo fácil, vou parar de comer porcaria do dia para noite. Isso não acontece, é um processo, é uma renúncia, né? Então, você já tem que lidar com essas questões suas pessoalmente. E aí, além disso, tem lá o Zé Mané que fica lá com o pacote de bolacha debaixo da gaveta o dia inteiro. Obviamente, essa pessoa vai te criticar. Obviamente, essa pessoa não vai te dar o apoio que você gostaria de ouvir. Então, eu acho que o silêncio no início, principalmente ali, é uma grande aliado, porque você se poupa de um estresse, né? E principalmente em jejum mais longo, né? Nossa, vai morrer, vai ficar sem comer, enfim. Mas seguimos. A gente sabe que isso é... Vejo que pulo refeição melhora meu intestino, que é péssimo. É fantástico mesmo. Toda vez que começo o jejum alimentação limpo, retenho muito líquido. Tem que investigar. Geralmente a gente retém muito líquido quando a gente come mais carboidrato. Exatamente, antes de conseguir fazer jejum, eu criticava a minha filha, agora eu faço, tá vendo? As pessoas que criticam são as que não fazem, que não conhecem. A pessoa faz, ela é tocada, nossa, como eu me sinto bem. E gente, assim, meu direct é muito, muito, muito rico em informação, né? Tem gente que vem me relatar cada coisa, assim. E geralmente o meu público é mais feminino, mas vem homens também falarem que a questão da libido aumentou, a questão de... Então, assim, são benefícios que só a pessoa que está fazendo, ela sente, né? Então, é fantástico. Isso a gente não pode convencer o outro, porque está dentro da gente. Que a gente pode, eu acho que, se blindar, cada vez se fortalecer mais e seguir. E eu digo sempre, a questão do bem-estar hoje, da saúde, tanto física quanto mental, não é uma dádiva, não é algo que vai acontecer naturalmente, não, você vai ter que buscar. Nos dias de hoje, né, com tanta informação errada, com tantos valores distorcidos,
esse incentivo à comilança, incentivo à obesidade constante nas redes sociais, assim, a gente tem que estar sempre ligado quanto a isso. Então vai ser uma conquista. Você ter saúde, você querer viver com qualidade de vida, ter uma velhice, ou enfim, ter uma vida plena, física e mentalmente, você tem que batalhar por isso, né? Então você tem que estar sempre com esse processo mental sempre ligado. E é por isso que eu acho que o jejum, ele te dá essa conexão. Eu acho que o jejum te deixa muito, na questão mental, muito ligado, assim, muito atento aos detalhes, você fica muito, até mais crítico, mais analítico, porque você tem uma amplitude aí de perspectiva, de visão. Acho isso que você se torna uma pessoa mais evoluída. Então, acaba que esse benefício do jejum te deixa mais centrado, mais apto a continuar a praticar. E claro, a gente tem nossos deslizes, né? Não dá para ser perfeito, não existe essa perfeição, mas a gente vai trabalhar os pontos mais críticos, melhorar. E eu vejo assim que a nutrição ainda precisa, os profissionais precisam se despertar muito para isso, para entender a importância que tudo começa na nutrição, tudo começa na nutrição, tanto no excesso quanto na falta de nutrientes, no excesso de carboidrato, no excesso de calorias vazias. Eu acho que tudo começa por aí. Então é isso, gente. Fiz 30 horas ontem, quebrei com espetinhos, carne e coração. Eu também quebrei com espetinhos. Qual a quantidade de comida? Depende, né? A gente vai seguindo aquela coisa da fome e saciedade. Há 6 anos o jejum é o meu melhor remédio. É isso aí, fantástico. Então é isso, gente. Vou deixar esse vídeo salvo. Espero ter ajudado vocês. O segredo de fazer 24 horas, esse equilíbrio nutricional eu acho muito importante, porque às vezes se você tem um déficit mais intenso, você sente mais no jejum de 24 horas. Então, suplementar eu acho que é fundamental. E também a mente, né, você se manter ocupado. Vou fazer o jejum de 24 horas num dia que eu vou estar super ocupado. Nas primeiras vezes, né, depois isso vai se tornando um hábito, que muita gente já relata que faz 24 e nem percebe mais. Mas nas primeiras vezes, até isso se transformar num hábito, é trabalhar essa questão de se manter ocupada, não ficar pensando muito em comida, enfim. É isso, gente. Você não vem mais para o Rio de Janeiro? Este ano eu acredito que não. Eu não sei ainda, tá? Quem sabe? Vamos ver, quem sabe, se tiver, a gente pode abrir uma lista de espera para o Rio de Janeiro novamente. Foi fantástico, na verdade, adorei. Primeira vez de 36, fantástico. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa live salva. Espero que tenha ajudado vocês. Boa semana. Estamos na quarta-feira ainda. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijos.